Não há poder no efeito. Como consciência individual infinita, cada um de nós é um mundo em relação a si mesmo e cada um precisa se encontrar como sendo a lei da vida sobre a própria existência, o reino do seu próprio ser. Nada existe separadamente da consciência. O poder encontra-se na consciência que produz o efeito, e não no efeito em si. Somente enquanto acreditarmos estar o poder no efeito é que continuaremos desejando demonstrar coisas. Em 1948, veio um chamado para que eu fosse ao Havaí. O pedido de ajuda era o aparente motivo para que eu fizesse a viagem, mas, pela maneira como ela se desenvolveu, a ajuda serviu de isca, pois ocupou apenas uma pequena parcela da minha ida. Entre outras coisas, surgiu a oportunidade para que eu encontrasse um dos dirigentes do Havaí, que falou-me das dificuldades que seu povo vinha encontrando durante a depressão e da forma com que eles se reuniam na tentativa de redescobrir o princípio envolvido das demonstrações realizadas pelas tribos primitivas. Certo dia, ao fazer ponderações sobre esta questão, veio-lhe a ideia de que, se ele tivesse na água se afogando e conseguisse aproximar-se de uma jangada e se segurasse firmemente a ela, ele seria salvo. Assim ele pensou: imagine se, em vez da jangada, eu segurasse somente um punhado de folhas? Com aquela ideia, veio a conscientização de que o mesmo espírito presente na jangada também estava presente nas folhas, e que aquele espírito que o sustentaria não se encontrava nem na jangada e nem nas folhas em si, mas encontrava-se no espírito em si. Se você compreender este ponto, irá notar que o poder, a substância e a vida nunca estão no efeito, mas sempre estão no espírito em si, a lei que produz o efeito. Uma vez notado que o suprimento não está em nenhum efeito, mas sim no espírito, teremos o segredo de Jesus, da multiplicação de pães e peixes. E então será visto que o mesmo espírito sustentador se faz presente tanto em $1 quanto em 1.000.000. Quando estava na cadeia, João Batista ficou a pensar se o Mestre realmente era o Cristo, e enviou-lhe a pergunta: És tu aquele que havia de vir? Mateus 11:3. Ao que Jesus respondeu: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Mateus 11:4, 6. Se o princípio que realiza os milagres não for percebido, a verdade real estará perdida. E se você não perceber o princípio que realiza suas curas, nada irá receber além de um alívio temporário. É preciso que você compreenda que não é a jangada que o sustém, mas sim o Espírito de Deus aparecendo como jangada. O espírito está no âmago de todo o efeito. Ed Rickenbacker provou este princípio quando foi capaz de sentar-se quietamente, sem mesmo dizer o que sabia aos seus amigos no barco, e teve seu alimento voando em sua direção, peixe pulando para o barco e a chuva caindo de um céu sem nuvens.
Ele demonstrou não ser o alimento ou a água, mas o Espírito de Deus. Onipresença, onipotência, onisciência. É que aparece a ele como pássaro, peixe e água. O Espírito de Deus aparecendo como a coisa necessária no momento. Nunca volte a olhar para o mundo ou para as coisas achando estar necessitando de algo. É o onipresente Espírito de Deus que supre a necessidade. E se for preciso que apareça como dinheiro, aparecerá, se for na forma de alimento, saúde, lar ou companhia, aparecerá. A forma não faz nenhuma diferença, desde que exista a consciência de que a substância da forma é espírito. A substância de toda forma é espírito, e o espírito é onipresente, como cada um de nós, apenas aguardando nosso reconhecimento. Deus é onipresente, mas Deus deve ser reconhecido, pois é o consciente reconhecimento do Espírito de Deus que faz com que ele se torne manifesto na forma necessária para o momento. Uma vez de posse da conscientização de que Deus, Espírito, é a consciência do ser individual e que nada existe separado dessa consciência, notaremos que somos sustidos pelo Espírito de Deus presente nas folhas ou na jangada. Que o Espírito de Deus, na moeda, é que pagaria a nossa passagem para algum lugar do mundo. Que o Espírito de Deus nos pães e peixes é que alimentaria as 5.000 pessoas. Devemos começar a perceber que o suprimento não está no dinheiro, mas no Espírito de Deus que o produz. Isto nunca deve ser esquecido. Não devemos colocar nossa dependência em dinheiro ou ações, mas sempre no Espírito de Deus que o conduz até nós. Se perdêssemos tudo o que possuímos em um único sopro, aquele mesmo Espírito poderia produzi-lo novamente para nós. Enquanto não nos tornarmos unos com o Espírito de Deus, aparecendo como efeito, a ponto de nunca mais sermos tentados a acreditar que o poder está no efeito, não encontraremos o Espírito de Deus operando em nossa experiência e permaneceremos sob as flutuações do plano humano, tendo muito hoje e nada amanhã. Até que haja uma consciência e reconhecimento do Espírito de Deus como a substância, poder e lei de todo o efeito, será como se o Espírito de Deus não existisse. Há uma só maneira de experienciarmos a presença e poder de Deus, e esta é através do reconhecimento e conscientização de que o Espírito é a realidade de tudo aquilo que aparece, porém, sempre com a compreensão de que a aparência em si não é realidade. O interesse pelo efeito persiste somente enquanto houver a crença de que o poder, a lei e a realidade estejam no efeito. No momento em que existir uma conscientização de que a consciência, o Espírito de Deus, aparece como efeito, o interesse pelo efeito desaparecerá. Deixemos que nosso lema seja reconhecer o Espírito como o âmago de todo o efeito. Não dependamos de pessoas ou coisas, mas coloquemos toda a dependência no Espírito. Observe o Espírito, a consciência, aparecendo como efeito, a sua consciência aparecendo como forma.